Tricolores de toda a terra, está no ar o seu Resenha Express, a sua resenha de todos os dias. Eu sou o Quintela e você está no canal Resenha Tricolor 1902, o canal que não quer ser a sua voz, mas quer dar voz a você, torcedor tricolor. Fica aí, está começando o Resenha Express. E aí, você já está inscrito no canal? Se não está inscrito, pô, dá essa moral aí, se inscreve no canal, deixa o like. Fazendo isso, você nos ajuda a engajar, dá essa moral pra gente. Pedir também para vocês não esquecerem do hype. Dando hype nesse vídeo, você faz esse vídeo chegar a mais pessoas. Então, o hype hoje é fundamental para que esse trabalho continue evoluindo, continue entregando conteúdo. Então, deixa o seu hype aí, tá bom, galera? Galera, vamos falar de Fluminense. A gente tem aqui algumas notícias para vocês. Vamos repercutir também aqui notícias que foram trazidas exclusivas aí. Né? A primeira coisa que a gente vai falar aqui é sobre a SAF do Fluminense e uma informação que eu recebi também na tarde de ontem, e uma informação que eu acho que é relevante, né? O que aconteceu foi o seguinte, né? As pessoas que estão tentando comprar a SAF do Fluminense, né? No caso, os representantes da Lazuli, mais especificamente o Carlos de Barros lá, que se apresentou, né, como grande representante lá da Lazuli, estão muito preocupados com o ambiente político do Fluminense e a situação da eliminação da Copa Sul-Americana, né? Porque esse pessoal sabe quão é importante o ambiente do clube estar sanado, o clube está vivendo um momento político tranquilo, e essa eliminação na Sul-Americana, somada à demissão do Renato, né, pedido de demissão do Renato, e toda a questão de turbulência que isso está gerando, deixaram os possíveis compradores muito preocupados com a possibilidade de trazer algum ruído para a tentativa de aprovação no conselho do projeto de SAF. Além disso, essas pessoas, né, interessadas no Fluminense têm visto também com preocupação movimentos de repulsa, né, à proposta. Eles não esperavam que a torcida fosse reagir de uma forma tão virulenta quanto o projeto de SAF. Essas pessoas, né, responsáveis pelo projeto também se assustaram com a rejeição de conselheiros até da situação, conselheiros que estão do lado do Mário, que mesmo estando do lado do Mário não gostaram da proposta, e a Lazuli nesse momento vê com preocupação esse projeto, esse objetivo de comprar o Fluminense. Essa é uma informação que eu recebi ontem à tarde, tá? Então, o que acontece? Parece que está tendo rejeição dentro do próprio grupo do Mário, que mantém a campanha do Mário. Eu não estou falando da Tricolor de coração, não, que ainda são conselheiros, mas que já lançaram até chapa. Não estou falando deles, não. Eu estou falando de gente que ainda está do lado do Mário, mas que não gostaram desse projeto de SAF. Então, assim, isso tem preocupado muito, né, os possíveis compradores, e trago essa informação para vocês ficarem cientes dessa possibilidade. Galera, muita coisa está sendo divulgada agora a respeito da situação do Renato Gaúcho. O Vitor Lessa ontem trouxe no canal dele informações de bastidores que dão conta de que os jogadores reclamavam de algumas posturas do Renato, inclusive de falta de treinamento tático, falta de treinamento estratégico, muita crítica com a forma como ele conduzia a leitura dele de jogo durante as partidas. Tudo isso, informações trazidas pelo Lessa, né? E, inclusive o Lessa também falou, né, que na época ele havia trazido a informação de que os jogadores estavam incomodados com o rodízio de peças dentro do grupo. Eu mesmo recebi algumas informações a respeito de problemas do ambiente interno, isso antes, né, lá atrás, trazida por alguns amigos aí. Então, assim, na verdade, esse negócio de que o Renato pediu demissão e ninguém esperava, realmente ninguém esperava. Mas que o ambiente parece que estava problemático, estava. Né? Como falei, o Lessa trouxe essas informações. Então, acho que o próprio Renato foi percebendo que o ambiente para ele estava minado, e aí ele próprio resolveu tomar atitude. Jogou para cima do torcedor, mas, de certa forma, o próprio Renato não estava mais conseguindo sustentar o ambiente. O ambiente estava prejudicado pelo próprio Renato. Foi como eu falei, eu também recebi informações passadas de que Ganso estava insatisfeito, John Kennedy estava insatisfeito, parece que o ambiente não estava legal. Então o Lessa trouxe as informações complementares, está lá no canal dele,
e que só mostra, né, que as aparências enganam. No caso do Renato, as aparências não enganavam, né? O Renato, ele demonstrava claramente que ele não queria estar ali. E muitos me alertavam, falavam, quem você não percebe, o Renato tá de má vontade, ele não tá afim de trabalhar, e realmente hoje fazendo uma meia-culpa aqui, considerando meus colegas membros inscritos que falavam isso para mim, eu acho que realmente eles tinham razão. O Renato realmente, desde o início, ele não se empolgava, ele não mostrava satisfação, parece que ele estava fazendo um favor mesmo pro Fluminense. Uma passagem bem melancólica do Renato. Galera, o Fluminense anunciou Luiz Ubeldia, né, como seu técnico. O Zubeldia trabalhou em clubes como o próprio Lanús, que eliminou o Fluminense, o Racing, o Lanús, o LDU, teve uma passagem de um ano no São Paulo e está no Fluminense. A gente está tentando produzir materiais, trazendo um pouco do Zubeldia para vocês. E o que levou a diretoria do Fluminense a contratar o Zubeldia, tá? Mais um pouquinho de informação para você que eu obtive. Na verdade, o grande time para essa contratação foi uma conversa do Renato com lideranças. E uma dessas lideranças era o Germancano, que gosta do Zubeldia, tem uma boa relação com o Zubeldia, já foi treinado no início da carreira pelo Zubeldia. Então, o Cano deu muito boas referências do Zubeldia pro Mário, obviamente que não foi o Cano que contratou, mas o Cano teve uma participação importante aí na vida do Zubeldia. O que chamou também a atenção da diretoria do Fluminense para a contratação do Zubeldia é que ele é um cara visto como um cara estudioso, obcecado pelo trabalho, e que lembra muito Fernando Diniz nesse aspecto, né? De ser um cara que tem esse fascínio pelo trabalho, por repetição. Outra coisa também que chamou a atenção é que os times do Zubeldia são muito compactados, organizados, né? Então ele é um misto ali de Fernando Diniz, né? Teria um misto de Fernando Diniz com o Mano Menezes, assim, mais ou menos, né? Aquela coisa defensiva do Mano, linhas aproximadas, organização, time estruturado, e ao mesmo tempo é um cara também que é obcecado por trabalhar, por repetir, é um treinador meio professoral. Então, isso chamou muita atenção positivamente da diretoria do Fluminense e também a indicação do Cano. Né? A informação que eu tive é que o Cano teve muita participação nessa contratação, né? E era uma insatisfação do elenco do Fluminense o fato de não ter treinamento tático, de ter muitas críticas em cima disso no trabalho do Renato. Então, isso foi determinante, tá? A diretoria do Fluminense procurou, né, o São Paulo, uma outra informação que eu tive também, e para saber como é que era o treinador lá, e ele foi muito elogiado pela diretoria do São Paulo, né? Falaram também de alguns pontos negativos, o fato dele ser um cara um pouco exigente, de cobrar, enfim, ser um cara que cobra muito, né, contratação, essas coisas, mas isso foi determinante para a contratação do Zubeldia. Como eu falei para vocês aqui, eu vou fazer um vídeo sobre o Zubeldia, vou trazer para vocês aqui no canal, tentar trazer alguma coisa aí. Minha opinião, basicamente, sim, não seria o treinador que eu teria contratado, mas também não acho um absurdo contratar o Zubeldia. E a minha única preocupação é se ele vai olhar para a base do Fluminense, que é uma coisa que a gente quer. E a gente exige porque o Fluminense é um clube revelador e que usa mal os jogadores da base. Essa talvez seja a pergunta mais importante a ser feita na primeira coletiva aí, talvez eu faça. Mas é isso, o Zubeldia veio para o Fluminense por conta de todo esse conjunto de análises rápidas, né, verdade, mas que teve também ali a mãozinha do Cano, desculpa. Esse foi o Resenha Express, tá? Saudações tricolores, fiquem com Deus, tendo mais notícias, a gente chega ou por short ou por uma segunda edição. Forte abraço, uma ótima sexta-feira para todo mundo, e hoje tem 5h30 da tarde, imperdível, os Três Tenores. A nossa live aqui, nos 3 canais, Laranja, canal do Laranja, Vamos Tricolores, e aqui no Resenha. Espero vocês, valeu, galera.